Boa noite, amados, amadas, Enzo, Cleo, Mi, Apolo, querido, lindinho, Si, Dani, Alessandro, Cleozinha, Enzinho, Renatinho, boa noite, boa noite. Si, boa noite. Vocês estão bem? O Rê mandando boa noite a todos, boa noite, amados. Vocês estão com frio, gente? Eu acabei de tirar a blusa, me deu calor, agora tá me dando frio, mas tá aqui. Eu não vou sentir frio porque eu tô com uma mantinha aqui, ó. Cleo, Enzo, a Celina tá aqui no meu colo, viu? É que vocês não conseguem ver, né? Pera aí. Deixa eu tentar levantar ela rapidinho. Vou tentar levantar devagar, senão ela sai correndo. Aqui, ó. Então, claro que no meu colo eu não sinto frio. Adora, gente, adora. Ela fica... Eu faço o evangelho, ela fica quietinha. Gente, vão mandando... Vão mandando aviãozinho pra turma, pro pessoal entrar, pro pessoal ir chegando, tá? Pra quem tá começando hoje, pra quem é primeira vez, não esqueçam, aliás, ninguém, né, gente? Não esqueça de pegar água, tá? Pra fluidificar, pra espiritualidade fluidificar. Lembrando que é individual, né? Na espiritualidade coloca o remedinho que cada um precisa. Ninguém bebe água de ninguém, né? Julinho, boa noite. Julinho, meu companheiro de caravana. Então, gente, pode pegar para fluidificar água do gatinho, água do cachorrinho, viu? Água para planta, né? Pode fluidificar qualquer líquido? Pode fluidificar. Eu falo até um cafezinho pode fluidificar. Óbvio que não tenha álcool, né, gente? Bebida que não tenha álcool, né? Mas um suco, uma vitamina, não tem problema. Pode deixar para fluidificar, tá? Um refrigerante. Lembrando que é individual, tá? Vão pegando, vão mandando pro pessoal lembrar. Hoje o tema vai ser muito bom, muito forte. A gente vai falar sobre a loucura e o suicídio. Não sei se vocês viram, eu até postei, acho que faz mais ou menos uma hora, que aconteceu aqui no metrô, acho que foi no metrô Tatuapé, não lembro se é no Tatuapé ou no Belém. Se alguém viu aqui, me corrige, me lembra. Tava chegando 3 moças, foram perto, estavam para pegar um metrô, né? Aí veio um homem por trás e tentou empurrar. Marinilza, você viu? E tentou empurrar as moças quando o metrô tava chegando. E aí eu não consegui ver a reportagem direitinho na íntegra, mas eu só vi que o homem fala que se ele conseguisse, ele ia se matar, ele ia se suicidar. Então, esse caso caiu hoje na nossa mão, que está completamente ligada à loucura com o suicídio, né? Eu vou fazer a leiturinha antes da gente fazer a nossa prece. Vocês vão pegando a água, tá? Eu vou fazer uma leitura no nosso Gotas de Esperança. Enquanto isso, vão se ajeitando, tá bom? O som tá muito alto, não tá atrapalhando, vocês estão me ouvindo direitinho, estão conseguindo ouvir a música?
Isso, Má. Ele ia primeiro matar, cometer o homicídio, né? Ele cometeria primeiro o homicídio e depois o suicídio. Exatamente isso. Graças a Deus não conseguiu. Graças a Deus não conseguiu. Ele não tirou nem a vida das moças, né? E graças a Deus não tirou a própria vida, gente. A gente pode até... A Mi tá falando, tá ótimo, tá? A gente... às vezes pode pensar assim, deveria ter se matado. Não, gente, a gente não pode desejar isso, né? Que loucura, que loucura. A gente como cristãos, independente de ser espírita, de ser o que for, a gente tem que tirar isso dos nossos desejos, né? A mesma coisa falar bandido bom é bandido morto. É outra coisa que a gente também tem que começar. É claro, gente, que aqui no Brasil, né, a gente não tem um... Boa noite, Nelly. Boa noite, seja bem-vinda, viu? A gente não tem um sistema carcerário bom, né, que recupere os presos. Aliás, não existe malemar justiça, mas tá bom, isso é um outro assunto, né? Mas a gente tem que parar de pensar assim, viu, gente? Lembrando que somos espíritos, somos todos espíritos. Um com o dever de ajudar o outro, né? Então a gente tem que tentar ajudar e não querer que o outro se mate ou que morra. Lembrando que tudo que a gente deseja acontece com a gente, mesmo que a gente esteja desejando por uma pessoa ruim, né? Então eu vou ler pra gente iniciar, tá? E aí a gente faz a nossa prece e começa, tá bom? Que lado que eu vou abrir o nosso livrinho? São lado direito, lado esquerdo. Me fala uma coisa, vocês querem o que ganhar aqui, a gente lê, tá? Eu abro aleatoriamente. O que vocês preferem, número par ou ímpar? Coloca pra mim o que vocês preferem, par ou ímpar. Aí vocês vêm comigo, o que ganhar eu leio. Coloca, par ou ímpar? Par. Ímpar. Ímpar. Par. Par. Par tá ganhando. Tá, eu vou pro par, beleza. Par, tá bom. Tá bom, então beleza, par. Cici, bora no par. O aniversário da Rita foi... Julinho, não, já acabou, chega, para. Ritinha, parabéns, viu? Parabéns, você merece, muito. Tá bom, para, então vamos lá. Cultive o espírito. Observe a plantação. O terreno é fértil, mas é preciso plantar. A colheita surge de acordo com o plantio. É necessário o suor do lavrador e aguardar o tempo certo. Assim também acontece com você. Seu coração é o terreno, mas você tem que plantar. A sua semente transforma-se em frutos. Esforce-se. Os seus bons pensamentos e as boas obras são a semente. Espere. Semeie o bem. Ele voltará em forma de abundante alegria. Cultivar o solo íntimo com sementes de bondade é colheita segura de felicidade. Lindo, né? Lindo.
cultive o espírito. Que a gente possa cultivar cada dia mais o nosso espírito. Então vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prece inicial, tá? Aí a gente já entra com o nosso evangelho. Essa fumacinha que tá passando aqui é o incenso que eu liguei, tá? Então vamos fechar os olhos. Serenar a nossa mente. Visualizar a imagem de Jesus caminhando em nossa direção, nos abraçando, com muito amor, um amor puro e infinito, e com esse abraço, com esse amor, a gente vai deixar as nossas aflições, os nossos sofrimentos, a gente vai entregar na mão dele. Agradecendo a espiritualidade que está toda presente, agradecendo a limpeza dos nossos lares, das memórias ruins, agradecer as nossas águas que vão ser fluidificadas, pedir para que a gente possa cada dia mais entender, compreender os desígnios de Deus, as vontades de Deus e não as nossas. Que a gente possa caminhar todos juntos para o mundo de regeneração e sermos melhores agora. Que a gente seja melhor do que a gente entrou nesse mundo, a caminho de sermos espíritos puros. Que a gente possa emanar energia de força, de cura para quem precisa nesse momento, para algum parente, algum amigo. Vamos visualizar essa pessoa bem, alegre, curada, feliz. E vamos acreditar. E a gente dá início ao nosso evangelho, ao nosso estudo, dizendo graças a Deus. Que assim seja. É isso aí, vamos lá. Gente, hoje então o nosso estudo, o nosso evangelho vai ser no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 14, o suicídio e a loucura. Então eu vou ler e depois eu faço as considerações, a gente vai conversando, tá? Então vamos prestar bastante atenção. E se você conhece alguém que tenha cometido esse ato de suicídio, ou que tentou, ou que queira, vamos direcionar para essa pessoa o estudo de hoje, tá? O evangelho de hoje. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação auridas, ou seja, colhidas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, ou seja, acreditar, ter a verdadeira fé no futuro.
O que é o futuro que eu sempre falo aqui, gente, do Evangelho, que os Espíritos falam pra gente? É a nossa vida pós, além túmulo. Então, se a gente acredita, é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se então, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos, que sem ela o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio, com exceção daqueles... Não tá muito alto esse som, gente? Eu tô achando que tá tão alto. Ocorre o mesmo com o suicídio, com exceção daqueles que se efetuam... Olha que interessante, gente. Com exceção que são os suicídios diretos e os conscientes e os inconscientes. Ocorre o mesmo com o suicídio, com exceção daqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que se pode chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por razão, um descontentamento, que na maioria das vezes é um descontentamento material, né, por alguma vicissitude que a gente tem aqui na Terra, nesse planeta. Então, aquele que está certo de não ser infeliz, se não por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Então, se a gente acredita que a gente vem de milhões de anos, e a gente ainda tem milhões de anos pela frente, o que é essa vida agora aqui, gente? O que são 80 anos? Vamos colocar 80? O que são 80 anos perto de uma eternidade? Então, se eu sei que tudo passa, o meu sofrimento de hoje, amanhã eu não tenho mais. Então eu vou ter mais paciência, né? Então ele só se desespera, o homem só vai se desesperar se ele não vê fim para os seus sofrimentos. Aí ele se desespera. Que é então a vida humana em relação à eternidade? É o que a gente falou agora. O que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Os espíritos comparam mais ou menos isso. A nossa vida terrena, como a gente falou, de 80 a 100 anos, vamos colocar 100 anos, né? Que hoje em dia a gente já vê bastante gente com 100 anos, né? Com relação à eternidade, é um dia, não é nada, não é nada. Perfeito, Si. Olha a confirmação da lição da abertura. Cuidar do espírito. Arrupiei. Mas, para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu fim, senão na morte, não esperando nada.
acha muito natural, muito lógico abreviar as suas misérias pelo suicídio. Continuando. A incredulidade, ou seja, a falta da verdadeira fé, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores excitantes do suicídio. Eles dão a covardia moral. Então, se aquela pessoa que, para ela, todas as soluções estão nas ideias materialistas, quando ela se vê em desespero, ela vai à loucura. E da loucura vem o suicídio. E aí vem a covardia moral. Quando se vêem, olha, presta atenção, gente. Quando se vêem homens de ciência, quando a gente vê os homens da ciência, ou seja, os cientistas mesmo, né? Estudiosos, materialistas, se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para se esforçarem em provar aos seus ouvintes, nós, aos seus leitores, nós, que eles nada têm a esperar depois da morte, não o conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar? O nada leva ao nada. Então, se eu estou sofrendo, se mata, você acaba com o teu sofrimento. Que lhes poderiam dizer para isso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Que esperança uma pessoa dessa vai dar para o outro que está em aflição? Se tudo acaba aqui? Nenhuma outra coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Para que eu vou perdurar o meu sofrimento? Eu vou abreviar o meu sofrimento, eu vou me matar, né? Não existe nada além daqui. A propagação das ideias materialistas é, então, o veneno que inocula, quer dizer, que penetra em um grande número o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos, quer dizer, seus seguidores do suicídio, assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente aqui, gente, é o verdadeiro, como a gente sempre fala, né? O verdadeiro cristão, tá? Independente de você ser espírita, evangélico, católico, budista, umbandista, o verdadeiro cristão sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo. Ou seja, o cristão que crê verdadeiramente em Jesus, que sabe interpretar os ensinamentos de Jesus, principalmente na Bíblia. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. O corpo é que vai ficar aqui, né? O espírito continua. Daí a paciência e a resignação, que afastam muito naturalmente o pensamento do suicídio. Então a gente sabe que a vida continua.
Então eu vou ter mais paciência, eu vou ser mais tolerante, eu vou ter mais resignação, como a gente estudou no nosso evangelho anterior sobre a resignação. Aí vai afastar o pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Então, se eu tô passando, se eu tô passando por uma aflição, por um sofrimento muito grande, eu vou ser paciente. Eu vou lutar com todas as minhas armas. Isso é coragem moral. Então, se eu tô com uma dor, se eu tô com uma doença, eu vou fazer tudo o que eu posso. Eu vou passar por vários médicos. Eu vou fazer todos os exames. Eu vou fazer cirurgia que tiver que fazer. Vou tomar o remédio que tiver que tomar. Vou fazer evangelho. Vou tomar passe. Feito tudo isso, eu vou entregar a minha vida nas mãos de Deus. Acabou. Seja feita a sua vontade. Continuando. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar a sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Gente, existe uma gama gigante na literatura espírita sobre suicídio, né? Eu deixo até aqui uma dica, Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral. Maravilhoso, que ele disseca perfeitamente casos de suicidas, né? Chico Xavier, quantos casos ele conta pra gente, né? Inclusive num dos nossos evangelhos, né, gente? Faz pouco tempo, Santos Dumont cometeu suicídio, a gente sabe disso. Cometeu suicídio, reencarnou depois de alguns anos. E aí ele viveu 17 anos, que foi o tempo de sobrevida. Porém, ele reencarnou com problemas físicos. A gente vai ver isso mais pra frente. Existe entre os suicidas aquele cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não são menos terríveis. Existe entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário, ao invés de eterno, não são menos terríveis e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. A Rita fala, eu nunca terminei, mas pode ler, é muito bom. Para quem gosta do tema, pra gente que tá aqui é ótimo, né, gente? Tivemos há pouco tempo, agora, semana passada, gente, uma pessoa tentou tirar a própria vida com um tiro na barriga. Uma pessoa que eu conheço, vejo quase todos os dias, não conseguiu, exatamente como os espíritos falam, a loucura levou a pessoa a fazer isso. Graças a Deus ela não conseguiu efetuar, não conseguiu finalizar, né, o que ela queria. Tá com sequelas, quer dizer, ela já tá colhendo as sequelas nessa existência. Ah, mas ela não conseguiu, ela não se matou. Ok, menos mal. Mas ela tentou. Ela tentou. Então aquele machucado vai continuar no perispírito dela depois que ela desencarnar e vai trazer isso para a próxima vida. Aí eu me perco. Me achei.
O espírita tem, então, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. Então, a gente vai citar aqui, eles citam os vários motivos para contrabalançar a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado sobre a terra. O que quer dizer? Se eu estou sofrendo aqui, seja por qual for o motivo, físico, espiritual, mental, perda de um ente querido, falência, perda de um amor, se eu conseguir passar por esse sofrimento de uma forma resignada e, como a gente já falou, sem culpar Deus, sem se revoltar, o que me espera do outro lado, gente, é uma alegria surreal, inimaginável. Como se diz, a felicidade não é desse mundo. E a felicidade que a gente vai encontrar do outro lado, passando por esse obstáculo, é surreal. Então é um dos primeiros motivos, né? A certeza de que abreviando sua vida alcança um resultado justamente o contrário ao que esperava. Quantos relatos de suicidas que falam que no momento que se matam, quando fazem a passagem, tem a decepção. Eu não acabei com o meu problema, eu só piorei, eu só agravei. Se livra de um mal para ter um pior, mais longo e mais terrível, né? Se mata. Que se engana se acredita que em se matando vai mais depressa pro céu. Primeiro que não existe isso, né, gente? Vou pro céu, vou pro inferno. A gente sabe que não existe isso. O Renato está perguntando, não manter o corpo pode ser considerado um tipo de suicídio? Não cuidar, depende, pode ser, é um suicídio inconsciente, é um suicídio que vem de, como fala? Boletos, né? Lento, é um suicídio lento, né? André Luiz, gente, para quem assistiu o Nosso Lar, né? Assista o Nosso Lar para quem não assistiu. Quando André Luiz desencarna, ele vai pro Vale do Suicida. Isso, perfeito. Obesidade, alcoolismo é um tipo de suicídio. Perfeito. Vai abreviando o teu planejamento aqui, né? Então, se você planejou viver por 70 anos, com a obesidade, com o alcoolismo, com qualquer vicissitude, você vai viver menos, né? Também a gente vai entrar nesse ponto, tá? Então, só para terminar, André Luiz, ele desencarna por uma úlcera, se eu não me engano. Por quê? Nervoso, estresse, maus pensamentos, más atitudes levaram ele para essa úlcera que fez ele desencarnar. E aí ele se vê, como a gente fala, né, gente? Quando a gente desencarna, o espírito, quando a gente vira espírito, a nossa consciência fica muito larga, fica muito sensível. Então, o que quer que seja que a gente fez, já manda a gente para o umbral, né? Então, ele sabe que se ele se matar, ele vai mais depressa para o céu. Desculpa, ele não vai mais depressa para o céu.
O suicídio, ele sabe que o espírita, tá, gente? Que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna. Olha que importante, gente. Para que ele se reúna. Gente, eu me perco, é uma coisa. Que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar. Quer dizer, eu perco um filho, aí eu me mato, achando que eu vou. Ai, Celina, ela vai mudar de lado. Aí ela dá uma arranhadinha. Pronto. Então eu me mato achando que eu vou me encontrar com meu filho. Né? Com quem quer que seja, meu pai. Não, eu sei que não. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Então, eu sou uma pessoa que acredita na vida além túmulo e que o suicídio vai me levar para um sofrimento maior. Ou seja, vai contra os meus próprios interesses. E olha que interessante, gente. Também o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. E pode-se disso concluir que quando todo mundo for espírita ou tiver essa consciência, não haverá mais suicídios conscientes. Aquele onde eu planejo a minha morte, eu planejo. Em se comparando, então, os resultados das doutrinas materialista e espírita. Então, se comparando a doutrina materialista, acho que eu não preciso nem citar aqui, né, gente, com as doutrinas espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, ou seja, a doutrina materialista conduz para o suicídio, enquanto que a lógica da outra, ou seja, espírita, dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Então aqui a gente termina a nossa leitura no Evangelho. Eu vou ler as minhas considerações. Deixa eu só ver o que a Ritinha tá falando. Nosso corpo físico tudo é emprestado, exatamente. Gente, nada é nosso aqui, nada. Isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. O gato não é meu, nada é meu. Os filhos não são meus, meu pai não é meu. É o que a gente fala, né? Hoje, eu não sou Paula, eu estou Paula. A Rita está Rita. O Renato está Renato. Mas a gente já foi muitas outras pessoas, assim como a gente vai ser. Então, o nosso corpo nos é emprestado para abrigar o nosso espírito. É como ter uma casa emprestada e não cuidar dela. Falando pro Renato, né, Rita? O filme Amor Além da Vida é exatamente isso, sim, maravilhoso. Matar-se para ver um ente querido desencarnado. Meu pai, né? A gente tem que ter cada vez mais amor ao próximo, não virar as costas para a dor do outro, né, gente? A pessoa tá se ajeitando aqui. Tecnicamente, eu vou ler as minhas considerações. Tecnicamente, gente, o suicida sofre quando chega ao mundo espiritual, mas também depende de muitas circunstâncias. Gente, ninguém desencarna sozinho, abandonado. O bandido, o assassino mais sórdido que você pode ter conhecido da história, quando ele desencarnou, ele não estava abandonado, ele não estava sozinho. Então depende de muito das circunstâncias, né? Como a gente fala, muita gente se suicida
inconsciente, que é na loucura, no momento de loucura, de onde o teu psique vira e você se mata num estado de embriaguez, né? Hoje nós vemos a depressão como uma pandemia. E de repente o indivíduo é vítima de um surto e se suicida. É o que a gente falou agora, né? Diferente daquele indivíduo que, decepcionado com problemas financeiros, sociais, emocionais, amorosos, planeja um suicídio. Né? Então existe essa diferença do suicídio inconsciente do planejado, do consciente. Kardec nos diz que a intenção é o mais importante. O sofrimento do suicida pelo surto ou planejado é muito grande. O sofrimento é inimaginável, né? Tem gente que sei lá, se suicida num momento de me fugiu a palavra, que a intenção dele não era se suicidar, não era se matar, né? Isso é importante. Mas nunca nos esqueçamos do amor do nosso Pai, que não nos abandona. Deus tem sempre misericórdia para com aqueles que não têm resistência para suportar as provações. Sim, como a gente falou, não é abandonado. As mães não podem se esquecer que essa dor do filho aflito vai passar. Então, se a gente conhece, ou se você conhece alguma mãe que esteja passando por isso, de um filho que se suicidou, a dor do filho vai passar. E ela pode diminuir essa dor daqui da terra orando por ele, lembrando dos momentos mais felizes e enviando pensamentos bons de amor. Todo o bem que fizerem, façam em nome desse filho querido. Então, se eu tenho alguém, que não seja só um filho, gente, um irmão, um pai, uma mãe, que se suicidou, isso é muito importante, gente. Se eu faço alguma caridade, algum bem, eu vou homenagear essa pessoa e essa luz chega numa força, numa intensidade sem cálculo. Eu até anotei aqui para se lembrar sempre deles, alegres, porque os pensamentos vão até ele. Um dia, Chico, eu queria falar isso aqui. Um dia, Chico disse, quando ele fazia os atendimentos dele, né, gente? A Rita também tá perguntando, tem algo na doutrina sobre somente pensar no suicídio, ainda sabendo das consequências, mas sabendo que não chegará a cometer? Ok. Eu acredito que quem não pensa em determinado momento, mas se esse pensamento vai embora, é substituído por outro, se você tem a consciência de que pede perdão para Deus, esse pensamento não vai mais me acometer. Ok, não tem problema, tá? Chico dizia assim, gente, ele falou uma frase, presta atenção, mães, prestem atenção.
Uma frase que é de uma grandeza incomum. A prece, Chico disse, a prece das mães arrombam as portas dos céus. Então olha o poder da oração, da prece de uma mãe para o filho que desencarnou. Então, se você conhece alguém que cometeu esse ato, ore sem pensar no ato. Ame e peça para que ele pense em Deus. Eles serão beneficiados. Quando a doutrina espírita, olha que interessante, gente, nós estamos aqui todos reunidos nesse momento de evolução, como a gente fala, né? A gente poderia estar fazendo outra coisa, sei lá. Qualquer outra coisa a gente poderia estar fazendo. A gente está fazendo um evangelho, a gente está estudando sobre a vida futura. Então, quando a doutrina nos chega nessa encarnação, é uma bênção. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Quantas aflições a gente deixa de ter por a gente ter essa fé na vida futura? É uma bênção, é uma alegria da alma. Poder conhecer uma doutrina que nos faz renovar a maneira de pensar, nos faz viver os ensinamentos de Jesus. Viver realmente, reviver os ensinamentos de Jesus. Sem medos, sem proibições, mas com um raciocínio sério, para que a gente possa compreender cada vez mais e melhor. Jesus não diz, bem-aventurados os aflitos? Aquele que não compreende sobre a vida futura não vai entender como que eu tô feliz, como que eu vou ficar feliz com essa aflição que eu tô passando? Mesmo com as aflições do agora, qualquer contrariedade se toma uma proporção gigante se eu não acredito na fé futura, se eu não tenho a fé futura. Qualquer problema que eu tiver se torna uma coisa muito gigante. Porque só tem essa vida. Só tem essa vida. Então as promessas de Jesus são para a vida futura. Bem-aventurados os aflitos. Então, se eu estou sofrendo, se eu estou passando por uma aflição, seja ela qual for, e eu passar por essa aflição com resignação, com amor, eu vou para o reino dos céus, como se diz. Eu vou conhecer a felicidade, a verdadeira felicidade na vida futura. Então, se eu sou uma pessoa materialista que não acredita, eu vou me matar. Porque eu só tenho essa vida. De que me vale ficar sofrendo, né? Aí eu faço uma bagunça aqui nas minhas anotações. A gente não vai resolver todos os nossos probleminhas, as nossas... Eu coloquei aqui as nossas alfinetadas, né, gente? Nessa encarnação. Relaxa, calma. Não, a gente não vai. A gente só tem que fazer o máximo que a gente puder nessa vida para se curar e poder curar o próximo. A gente fala de projeto de vida, né, gente? Qual é a meta? Qual é a nossa meta? Qual é o nosso projeto de vida? Primeiro, vamos pensar no coletivo. A partir de agora, não dá mais tempo de ser egoísta. Então, se eu tenho alguma aflição, eu vou começar a pensar no próximo, ajudar o próximo. Isso me cura, né? Que eu falo, quando a gente vai pra rua entregar lanche, entregar comida, eu falo, a gente sempre fala isso, né?
Poxa, Paula, você ajuda tanto. Eu tô mais me ajudando do que ajudando o outro. Então a gente tem que começar a pensar em projeto de vida coletivo. E pensar sempre na vida futura. E assim a gente vai partir melhor, a gente vai embora daqui melhor do que quando a gente chegou. A gente vai sair daqui, como a gente falou, melhor do que quando a gente entrou, né? Esse mundo é uma escola. Esse mundo é uma escola. Então, se a gente não resolve, se a gente não se depura no nosso defeito moral nessa vida, a gente vai carregar para a próxima. Imagina um suicídio. Que eu tava falando aqui pro Renato. Sobre abreviar a nossa vida. Gente, eu vou fazer vou passar rapidinho por isso, tá? A gente vem com um fluido vital certo para nossa vida terrena. Então, por exemplo, eu planejei nessa vida viver 70 anos. 70 anos. Eu tô com 20. Deixa pra lá. Então, eu vou ter... Fluido vital, gente, é o fluido cósmico que eu tenho pro meu corpo para eu viver, tá? Por 70 anos. Então, esse fluido vital, gente, como o Renato falou, se eu manter uma vida regrada, sem vícios, bebida, drogas, sexo desvairado, coisas que tiram o meu fluido, que não me deixam caminhar nessa vida como eu deveria caminhar, como eu planejei. Então, se eu cuidar do meu corpo, do meu espírito, eu vou viver 70 anos perfeitamente. Agora, se eu abrevio, se eu tiro, se eu saio, se eu me mato, eu me suicido e saio do meu corpo aos 40, então eu planejei 70 anos. Se eu tiro a minha vida aos 40, que seja antes, eu estou dando um exemplo mais ou menos, o meu corpo ainda continua com aquele fluido vital. Continua. Tanto que assim, então, por exemplo, se eu me suicido, se eu me atiro num trem, se eu tenho o meu corpo esmagado, esmigalhado, eu vou continuar sentindo essas dores no meu perispírito, fora do corpo, porque ainda tem fluido vital no meu corpo. E é muito interessante isso, gente. Inclusive em cemitérios. Cemitérios existem, obviamente, além de corpos, né? Existem muitos espíritos, vampiros, que se aproveitam desse restinho de fluido que tá no corpo, lá, morto. Por que isso? São espíritos vampirizadores que se aproveitam, que querem sentir um pouquinho mais desse poder, dessa sensação da matéria. Lógico, são espíritos doentes, né? Mas imagina o que tem de fluido numa pessoa que se mata, né? Que esses vampiros espirituais vão ficar em cima daquele corpo. E você, ao mesmo tempo, o espírito que se matou, vai continuar sentindo aquela dor de como ele se matou. Seja um tiro na cabeça, enfim, né? E a gente saber, gente, que nada fica impune.
né? A gente acaba, como a gente falou, esse trauma, esse impacto da morte, do suicídio, vai ficar no meu perispírito, que eu vou trazer na próxima vida. Então, não é regra, mas na maioria dos casos, né? Por exemplo, uma pessoa com demência acabou com o cérebro. Uma pessoa que foi fumante por muitos anos, né? Quer dizer, destruiu o corpo, em especial o pulmão, muito provavelmente vai ter um câncer de pulmão, né? Para se depurar, para se curar. Por isso que a gente fala, né, gente? As doenças são a nossa cura. Por isso que a gente tem que saber ter essa resignação, né? Isso, a Rita fala, nosso perispírito é como um pendrive, com tudo a história, né? Fica tudo na memória. Toda a nossa memória fica nele, de todas as nossas encarnações. É verdade. Não digo de todas, né? Porque à medida que você vai se depurando, você vai se limpando, você vai ficando mais livre, né? Mais liberto, né? Então é isso, gente. Como eu falei para quem se interessar, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira do Amaral, uma médium, hoje ela é desencarnada, maravilhosa, e que ela conta, gente, inclusive, existe como eu falei, um vale dos suicidas, onde os suicidas são automaticamente atraídos para lá, né? E me arrepia só de falar, os trabalhadores espirituais que trabalham nesse vale dos suicidas, gente, são chamados Legião dos Servos de Maria, a nossa Mãe Santíssima. Esses servos, esses trabalhadores, junto com ela, eles conseguem adentrar nesse vale dos suicidas para resgatar. Esses espíritos que ficam lá, podem ficar lá presos por décadas, por séculos, e eles vão lá, esses trabalhadores de Maria. Então a nossa oração ajuda muito, né, gente? Se você conhece alguém que desencarnou dessa forma, muita oração, muito pensamento bom, positivo, lembrando dos bons momentos. E aqui, gente, vamos começar a extirpar o nosso egoísmo, começar a olhar a dor do outro como uma dor real, né? Poder ajudar como for, para evitar que essa pessoa entre na loucura e cometa um ato de suicídio, né? Que é muito, muito triste. A gente vem com... Ninguém planeja se suicidar, gente. Não existe. Eu tô lá no plano espiritual, fazendo meu planejamento. Eu vou planejar me suicidar. Não existe isso. Né? Então é um momento que a pessoa passa, que quando ela desperta pro outro lado, tenho certeza que é o pior desencarne, né? Pior. A gente pode pensar qualquer outro, doença, um tiro, um acidente que é planejado. Esse não. Então vamos tentar ajudar ao máximo, né? Quem precisar de ajuda, seja qual for, a gente tem que ajudar ao máximo. Jesus fala isso. Não negue ajuda. Faz o que você puder, né? Então é isso, gente. Terminamos o nosso evangelho, o nosso estudo.
Rita fala, não lembro se é naquele livro Memórias de Suicida, fala sobre espíritos que se alimentam, às vezes, de fluidos de abatido. Não lembro, Rita, eu não lembro. Não lembro. Mas quem se interessa pelo assunto pode ler. É muito bom. É muito bom. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos ter uma semana maravilhosa, eu tenho certeza. A espiritualidade já está terminando de fluidificar as nossas águas. Vamos fazer a nossa prece. Fechando os olhos, sentindo toda a energia de cura passando por nós. Cura física, cura mental, cura espiritual. Sinta-se curado. Você merece. Agradecemos de todo o nosso coração por esse momento, a presença de toda a espiritualidade amiga, a presença de Jesus, fluidificando as nossas águas, limpando os nossos lares, aumentando a nossa fé, a nossa verdadeira fé, fazendo com que a gente passe por essa vida, por essa existência, melhor do que a gente chegou, podendo ajudar o próximo, que a gente tenha a verdadeira coragem moral para passar por todas as aflições que a gente esteja passando ou que a gente venha a passar. Tenho certeza que a nossa semana vai ser abençoada, iluminada, cuidando do nosso espírito, sempre, sempre com Deus, com Jesus, no nosso caminho, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Gratidão, gratidão a todos os encarnados e desencarnados presentes. Finalizamos assim nosso Evangelho dizendo graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Amém, amém, amém. Já podem tomar a água. Já podem tomar a água. E é isso, gente. Eu vou deixar o Evangelho salvo, tá? No Instagram. Vou tentar colocar no Facebook também. E é isso, graças a Deus. Tenhamos uma semana maravilhosa, gente. Sempre com bons pensamentos, não julgando. Ninguém é melhor que ninguém, né? Tentando melhorar a paz, a harmonia dentro de casa, que é o primeiro lugar que a gente tem que fazer, né? Melhorar a nossa relação com a família. Vamos perdoar. E confiar em Deus, gente. Vamos fazer tudo que a gente puder fazer, a nossa parte, e entrega a vida literalmente na mão de Deus. Que seja feita a vontade dele e não a nossa, porque a nossa às vezes não é o que é o melhor para nós, né? Então é isso, gente. Uma ótima semana para todo mundo, viu? Fiquem com Deus. Vamos cuidar do espírito. Coisa que a gente já tá fazendo agora, né? E vamos seguir cada vez melhor. A gente já tá melhor, tá bom? Então beijo, gente. Amo todo mundo, amo vocês de todo o meu coração, viu? Desejo tudo de bom e de melhor pra gente, tá?
Um beijo, gente. Tchau pra vocês. Tchau, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. Lindos, 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 lindos. Lindos são vocês. Tchau, gente.